Olá, boa noite. Boa noite. Derrota de Temer na Câmara. Relator da comissão aceita a denúncia de corrupção contra o presidente. Agora o plenário decide se o processo segue para o Supremo. O advogado de defesa diz que não há provas contra o presidente. Chamou a denúncia de infâmia e afirmou que Temer não recebeu um níquel sequer. Polícia Federal vai investigar em São Paulo casos citados na delação da Odebrecht. Obras do governo do estado e da prefeitura teriam sido superfaturadas. Lideranças do PSDB estão reunidas neste momento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Debatem se o partido deve sair da base de apoio do governo federal. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A lei que proíbe revista íntima nos presídios não é cumprida no estado de São Paulo por falta de equipamentos de scanner corporal. Até agora, apenas um conta com a tecnologia. No próximo dia 26, deve ser escolhida a empresa que vai operar e instalar os aparelhos em 165 presídios. Tudo o que aparece nesta foto foi encontrado no corpo de uma pessoa. 2 tubos de cola, um fio de 90 centímetros de comprimento e comprimidos de estimulante sexual. Já esses 2 celulares e a bateria estavam escondidos na genitália de uma mulher. Isso sem falar em cápsulas de drogas, diversas porções de maconha e cocaína. Pegamos droga dentro de pasta de dente, dentro de alimentação. O bife a rolê, por exemplo, o recheio dele era cocaína. Para tentar controlar a entrada desses itens proibidos, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu licitação para instalar scanners corporais nos presídios. São aparelhos parecidos com esses que já existem em vários países. O modelo adotado foi o de locação por um período de 30 meses. O dinheiro para alugar os equipamentos virá do Fundo Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. A instalação de scanners nos presídios era uma reivindicação antiga do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Hoje, você pega um agente penitenciário feminino, dependendo da unidade, ela chega a fazer até 200 revistas num único dia. Através do scanner, uma única pessoa vai fazer todas essas revistas tranquilo. Por enquanto, apenas o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital, possui essas máquinas. O projeto prevê a colocação de outras 165 em todo o estado. Em agosto de 2014, foi criada uma lei para proibir a revista íntima nos presídios. O texto da lei prevê a instalação desses equipamentos para substituir esta prática, que é considerada pelo Ministério Público e por vários promotores de direitos humanos como vexatória. Só que de lá para cá, as máquinas não passaram de promessa e a lei nunca saiu do papel. Esta pesquisadora defende a utilização dos scanners e condena que as revistas íntimas continuem acontecendo. Esses equipamentos são importantes porque eles conseguem estimular o que a gente tem lutado, que é o fim da revista vexatória no estado de São Paulo. Para quem não sabe, consiste na realização de agachamentos, em cima de um espelho e de inspeção das cavidades corporais de pessoas e sobretudo de mulheres. Isso é completamente intolerável na perspectiva dos direitos humanos. Ela lembra que nem sempre as drogas e celulares que acabam passando pela fiscalização são levados pelos visitantes. Em 2015, a Rede de Justiça Criminal fez uma pesquisa analisando dados de 2012 e que somente 0,02% das pessoas que visitavam foram detectadas tentando levar algum tipo de material, de objeto ilícito para dentro das prisões. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que somente depois do pregão eletrônico será possível informar o custo dos equipamentos de scanner e o prazo para que eles sejam instalados. Deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB, apresenta parecer a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Segundo Sveiter, a denúncia não é fantasiosa e traz indícios suficientes que justificam a aceitação. Por mais de 1h30, a sessão da CCJ foi marcada por questionamentos de deputados da oposição. Muitos reclamaram das substituições dos integrantes da comissão pelos partidos aliados a Temer. Hoje, o PR trocou 4 dos 5 membros titulares, entre eles o deputado delegado Valdir, que acusou o Poder Executivo de interferir no Legislativo.
Eu sou membro dessa comissão há 2 anos e meio como membro titular. E soube agora, há poucos minutos pela imprensa, que o governo federal, como trazia nas matérias ontem, interferindo, rasgando as normas constitucionais de não interferência de um poder no outro, interferiu no poder legislativo, pedindo a minha retirada. Isso foi interferência de um poder a outro. O deputado Major Olímpio, do Solidariedade, também criticou as trocas. Na semana passada, ele também foi substituído. Agora o delegado Valdir, o Marcelo, o Arnaldo Paredes de Sá, que são membros que se dedicam aqui nessa casa, que estão aqui nessa comissão, que foram comercializados criminosamente, como disse o Valdir. É uma vergonha para essa casa, é uma vergonha. 12 drogas mesmo. É isso aí, quem tá vaiando também, tá recebendo para vaiar. Logo depois, o relator deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, mesmo partido do presidente da República, leu o voto e recomendou que os deputados aceitem a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Por quase 1 hora, ele defendeu que, nesse início de processo, é importante que a sociedade possa ver a acusação investigada pela Justiça. E ressaltou que essa medida não significa a condenação de Temer. Sveiter terminou aplaudido por parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No primeiro momento, é a sociedade que tem o direito de ver os fatos esclarecidos para que depois, então, a Justiça possa conduzir o processo. Neste caso, a denúncia vem embasada em elementos que indicam que, ao menos em tese, pode ter ocorrido o crime, materialidade, e pode ser o acusado seu autor. Após a leitura do relatório do deputado Sérgio Sveiter, foi a vez do advogado de defesa de Temer, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, ter a palavra. Ele disse aos deputados que o presidente não recebeu um níquel sequer da mala carregada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, com R$500 mil. Pela delação de executivos da JBS Friboi, o dinheiro era a propina endereçada ao presidente. E essa assertiva consta da denúncia, foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos por quem os pegou. Que R$500 mil são esses? Outros R$500 mil? Outros valores o presidente da República recebeu? Os deputados que apoiam Temer já se articulam para apresentar pareceres paralelos ao de Sveiter. A discussão do relatório vai começar na quarta-feira. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O voto do relator Sérgio Sveiter na Comissão de Constituição e Justiça foi constrangedor para Michel Temer e desafiador para a Câmara. Sveiter constrangeu o presidente porque, mesmo sendo do PMDB, votou a favor da aceitação da denúncia em que Temer é acusado de corrupção. O relator desafiou a Câmara porque mostrou aos deputados que não há outra alternativa senão autorizar o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre a denúncia. O principal mérito do voto do relator foi o escancaramento do óbvio. Sérgio Sveiter disse obviedades. Há uma denúncia contra o presidente da República. Os indícios de corrupção são fortes. A sociedade tem o direito de saber se a acusação procede. Para que isso ocorra, a Câmara precisa autorizar o Supremo a julgar a consistência jurídica da denúncia. A defesa de Temer, por sua vez, pede que a Câmara esbarre no óbvio, tropece no óbvio e feche os olhos, mandando o óbvio, junto com o interesse público, às favas. Boa noite. O Ministério Público Federal de São Paulo pede à Polícia Federal a abertura de 12 inquéritos no estado, motivados pelas delações de ex-executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. Eles afirmam que fizeram repasses via Caixa 2 em troca de favores a políticos. As solicitações, que estão em sigilo, têm foco nas eleições de 2010, 2012 e 2014. 24 políticos de São Paulo foram citados. Entre os tucanos, o ex-presidente Fernando Henrique, o ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes, e o senador José Serra. Em abril, o Ministério Público de São Paulo instaurou 2 inquéritos para investigar o então diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto.
apontado como figura-chave nas denúncias de desvios no governo José Serra. Segundo 3 delatores da Odebrecht, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido da empreiteira, por meio do cunhado, 10 milhões de reais em Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Alckmin nega. Também estão na lista o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-deputado José Genuíno, ambos do PT. O ex-prefeito e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, e os deputados federais Celso Russomano, do PRB, e Paulinho da Força, do Solidariedade, além do ex-deputado Gabriel Chalita, do PDT. Todos negam qualquer irregularidade. A suspeita é de que o dinheiro que foi parar no Caixa 2 de campanhas eleitorais saiu de obras públicas superfaturadas. Agora, o Ministério Público Federal em São Paulo pediu a abertura de 12 inquéritos com base nas revelações da Odebrecht. O braço paulista da Lava Jato quer que a Polícia Federal investigue o suposto pagamento de propina e Caixa 2 nas eleições de 2010, 2012 e 2014, aos cargos de deputado estadual e federal, prefeito, governador e presidente da República. A apuração envolve suspeitos que não têm foro privilegiado. Ao todo, foram 27 petições encaminhadas pelo ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, à primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. As provas obtidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das delações da Odebrecht, foram divulgadas em abril. E a Justiça arquivou na semana passada o pedido de investigação contra o ex-presidente Fernando Henrique, citado nas delações da Odebrecht. O ex-deputado estadual José Geraldo Riva, do PSD, acusa o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, de usar precatórios para comprar apoio de parlamentares quando era governador do Mato Grosso. Riva afirmou à Procuradoria-Geral da República que Maggi autorizou o pagamento de um precatório de 260 milhões de reais para a construtora Andrade Gutierrez. Parte deste valor, segundo Riva, teria sido usada para comprar a adesão dos deputados à base de apoio do executivo mato-grossense. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o depoimento de Riva faz parte do acordo de colaboração firmado pelo ex-deputado com os procuradores da Operação Ararat, desdobramento da Lava Jato no Mato Grosso. A assessoria de imprensa do ministro Blairo Maggi afirmou que todos os pagamentos de precatórios sempre seguiram o rito legal. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou depoimento à Justiça Federal e assumiu que fez Caixa 2 nas campanhas dele. Cabral negou que cobrava 5% de propina nos contratos de empresas com o governo fluminense durante a sua gestão. O depoimento de Sérgio Cabral foi prestado hoje ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Fluminense. O inquérito faz parte da Operação Mascate, que investiga desvios dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Nesse processo, Cabral e o grupo dele são acusados de lavagem de mais de 10 milhões de reais em sobras de campanha. De acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público, os valores eram propina disfarçada de doação de campanha. No depoimento, Cabral se irritou ao ser confrontado sobre a suposta cobrança de pedágio de 5% no valor dos contratos firmados entre empresas e o governo do Rio de Janeiro durante a gestão dele. Que história é essa de que 5% era uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral? Que maluquice é essa? Que eu atônito vi essa... Eu estou falando para Vossa Excelência do Dr. Eduardo Elrage, que vejo que fala com muito vigor e com muita qualidade nas suas falas, mas tem sido injusto sobre isso. Que 5% é esse? Há colaborações, Caixa 2, há apoios, eu reconheço. Sérgio Cabral é alvo de 13 denúncias diferentes no Estado, por supostamente chefiar um esquema de cartelização de empresas e favorecimento em licitações, mediante pagamento de propina. As investigações do Ministério Público Federal demonstraram que a organização desviou mais de 100 milhões de dólares dos cofres públicos do Rio de Janeiro. A direção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrição a compra pela Minerva, segunda maior exportadora de carne do Brasil, das operações da JBS Friboi na Argentina, Paraguai e Uruguai.
A venda foi fechada no início de junho por 300 milhões de dólares e envolve todas as subsidiárias da JBS Friboi com operações de carne bovina nesses países. O negócio foi a primeira venda de ativos da empresa desde os escândalos da Operação Carne Fraca, que investigou o pagamento de propina para a emissão de certificados sanitários com a participação de funcionários do Ministério da Agricultura e irregularidades sanitárias em frigoríficos do Brasil. A venda acontece depois da delação premiada dos donos da JBS Friboi, que resultou na denúncia contra o presidente Michel Temer. A venda dos ativos, no entanto, continua suspensa. A Justiça Federal impediu o negócio por causa da investigação da Operação Bullish, que apura irregularidades nos financiamentos do BNDES para a JBS. A UTC Engenharia assinou acordo de leniência com o governo federal e vai pagar 574 milhões de reais por fraudes praticadas em licitações da Petrobras. Segundo a Controladoria Geral da União, a UTC é a primeira empresa investigada na Operação Lava Jato a fechar leniência com o governo federal. Em troca do valor devolvido aos cofres públicos, a construtora se habilita novamente a ser contratada pela administração pública nas esferas estadual e municipal. Para voltar a ser contratada pelo governo federal, a UTC ainda depende da autorização do Tribunal de Contas da União, que em março deste ano declarou a empresa inidônea. Em função do acordo, o dono da UTC, Ricardo Pessoa, foi afastado da direção da empresa. Condenado a 8 anos e 2 meses de prisão, Pessoa cumpre prisão domiciliar como benefício por ter entregado como funcionou o esquema de pagamentos de propina a cerca de 20 políticos e servidores públicos. A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro Gilmar Mendes concedeu mais 60 dias para a Polícia Federal concluir as investigações contra o senador tucano Aécio Neves no inquérito que apura irregularidades em Furnas. O senador mineiro Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos que corre no Supremo Tribunal Federal e que Gilmar Mendes é relator. O inquérito de Furnas é baseado em delação premiada de 2015 do doleiro Alberto Youssef. Ele disse ao Ministério Público Federal que Aécio dividia a diretoria de Furnas com o Partido Progressista e teria recebido pelo menos 4 milhões de reais em propina. Para viabilizar o esquema, Aécio teria pedido em 2003 ao ex-presidente Lula e ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu a manutenção de Dimas Toledo como diretor da estatal. A informação foi dada à Justiça pelo lobista Fernando Moura, que disse em depoimento que a propina na estatal era distribuída 1/3 para o PT Nacional, 1/3 para São Paulo e 1/3 para Aécio Neves. O senador mineiro nega qualquer vínculo com o esquema em Furnas e diz que o nome dele foi usado indevidamente pelo lobista e integrantes do PT. No total, o presidente afastado do PSDB é alvo de 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Com a decisão de hoje, a Polícia Federal ganhou do STF mais 60 dias para investigar a ligação do senador do PSDB com o esquema. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Temer traiu Dilma, enquanto traía jurava lealdade. Espetáculo público secundado por manifestações, aplausos ou indiferença de grande parte da plateia. Plateia que agora assiste Rodrigo Maia dizer que aprendeu lealdade em casa. Isso enquanto a máquina e as manchetes o empurram para a presidência. Temer foi delatado, Maia delatado. Já delataram centenas, foram delatados por centenas. Com uma lição: pegue e leve, depois delate, escape da prisão e mantenha o patrimônio. A Polícia Federal deixou a Lava Jato. A Procuradoria deixou de lado os superfaturamentos na Lava Jato, informa a Folha. À exceção da sede pelo alvo principal, cresce a sensação de estancamento da sangria. Aumenta o desalento e, por consequência, espaço para o que há de pior. Vi centenas de páginas do Facebook e nas redes sociais. Nos perfis verdadeiros ou falsos, a mais perfeita tradução do fascismo. Material para estudo socioantropológico, para psicanálise e para órgãos de defesa do Estado. Armas e tiros. Fotos de si mesmos e seus músculos. Imagens de agressões, de humilhações. Nos comentários, palavrões, ameaças, bravatas, ódio. É a estética, a linguagem do fascismo. Não apenas acreditam, berram sem perceber o mico
que Mussolini e Hitler foram ditaduras de esquerda. Não sabem que Moreira Franco se dizia maoísta, que Aloysio Nunes passou pela ALN de Marighella, que Heráclito Fortes está no Partido Socialista. Não sabem que o nacional-socialismo de Hitler foi a ultradireita, assim como o fascismo de Mussolini. Os daqui são ferozes defensores da escola sem partido. Explique-se, querem uma escola à altura, à imagem e semelhança do que são. A editora portuguesa Gradiva lançou há pouco o livro Contra a Barbárie, um alerta para nossos dias. Num dos textos está dito: um dos domínios em que se intervém com particular brutalidade é o da educação da juventude. Esse texto trata do fechamento de escolas acusadas de serem esquerdistas. Trata das acusações e perseguições no começo contra universidades, artistas, jornalistas, escritores. Escrito por Klaus Mann nos anos 30, o livro trata da ascensão de Adolf Hitler. Boa noite. Dezenas de manifestantes fizeram agora à noite um ato na Avenida Paulista contra a reforma trabalhista que deve ser votada amanhã no plenário do Senado Federal. Os manifestantes interditaram a Avenida Paulista no sentido Paraíso. E aqui em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eles atearam fogo em pneus. São cerca de 300 pessoas que protestam contra o governo Temer e contra a reforma trabalhista, que deve ser votada amanhã no plenário do Senado. Essa manifestação foi convocada pela Frente Povo Sem Medo, que reúne movimentos sociais, de sem-teto, de estudantes, também entidades sindicais. Há aqui ainda bandeiras de partidos políticos, como o PSOL e o PT. Um dos principais pontos da proposta de reforma trabalhista, que tem amplo apoio de entidades empresariais, é o que estabelece que acordos firmados entre patrões e empregados passam a valer mais do que a lei, mesmo que o resultado seja a perda de direitos hoje garantidos pela CLT. Bem, se for aprovado no Senado sem mudanças no texto, o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer. O governo não deverá cumprir a meta fiscal do déficit primário até 139 bilhões de reais fixada para este ano. O dado consta do relatório divulgado pela Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. A previsão é de que um rombo de 144 bilhões de reais nas contas do governo neste ano. A estimativa é que vai haver este ano um ingresso de 13 bilhões de reais com o processo de repatriação, além de 15 bilhões com o novo refis. As concessões deverão render 24 bilhões de reais. 8 bilhões virão da venda do Instituto de Resseguros do Brasil, da Caixa Seguridade e também da BR Distribuidora. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo está se virando para cobrir a diferença e cumprir a meta fiscal deste ano. Tudo bem que está liberando mais verbas partidárias para ter mais apoio político, mas houve redução importante de investimentos, das verbas para os ministérios, o que já traz problemas, como na emissão de passaportes, na atividade da Polícia Rodoviária e até a suspensão do reajuste do Bolsa Família. Por outro lado, pensa no aumento de tributos para reforçar o caixa. Agora, o aperto pode continuar em 2018, mesmo que a economia cresça mais. O problema é que as despesas, por lei, terão de subir menos. A PEC dos gastos determina que não podem ir além da inflação do ano anterior. Inflação em 12 meses até junho do ano anterior. Com a deflação do mês passado, este percentual ficou em 3%. Por isso, a lei orçamentária deve propor que qualquer aumento de despesa obrigatória leve ao cancelamento equivalente de outra despesa. Além do limite da PEC, tem a meta do próximo ano, que é de um déficit de 129 bilhões, pouco menor que o deste ano, de 139, mas que também vai exigir mais aperto. E um aperto que não é uma coisa teórica, distante do nosso dia a dia. Pode mexer com serviços básicos, cuja demanda aumentou diante dos efeitos da crise. O Rio de Janeiro é o exemplo mais claro do que a irresponsabilidade na gestão das finanças pode provocar. Salários e aposentadorias atrasados, segurança mais ameaçada, daí a insistência na reforma da Previdência, que pode segurar as despesas que mais sobem acima da inflação e podem, em pouco tempo, inviabilizar o orçamento. Eu volto na quinta. Até lá.
A cúpula do PSDB está, nesse momento, reunida no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, para decidir se deixa a base de apoio de Michel Temer no governo. O encontro teve início às 8 da noite e até agora não houve uma decisão. Participam do encontro as principais lideranças do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o prefeito de São Paulo João Dória, o senador José Serra e o governador Geraldo Alckmin. O presidente afastado do partido, o senador Aécio Neves, também foi convidado e participa da reunião. A tarde de hoje teve temperatura agradável, com máxima de 23 graus e chuviscos pontuais na Grande São Paulo. E segundo a meteorologia, essa semana deve ser bem menos fria do que a semana passada. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Para essa semana, o destaque ainda é o tempo seco em grande parte do país, incluindo aqui o estado de São Paulo. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Olha só, nessa madrugada teremos mínimas de 14 graus por aqui e máximas de 24 graus amanhã à tarde. Aí na quarta-feira um pouco mais de nebulosidade, mas sem chuvas ainda e máxima de 22 graus. E na quinta-feira a máxima prevista é de 23, ainda com tempo firme em toda a Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, né, Ju? Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, no Todo Seu. Aprecie um delicioso risoto 4 queijos de macarrão no Cozinha Amiga. Amanhã, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.